Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Quando a vida não tem sentido. Cada palavra de Deus é positiva, mas o tema de hoje é um pouco sombrio. Quando a vida não tem sentido. Agora é outono. Nessa estação, as pessoas tendem a refletir sobre a vida. Para que as pessoas vivem? O que vai acontecer no meu futuro? Dessa forma, no outono, as pessoas refletem sobre assuntos de sua vida. Por isso, hoje, com o tema Quando a vida não tem sentido, vamos encontrar na Bíblia as respostas para as perguntas. Quando sentimos que nossa vida é sem sentido, quando a nossa vida está esperançosa e cheia de vitalidade? Irmãos e irmãs, vocês já sentiram que a vida é sem sentido? Eu acho que vocês sentem isso algumas vezes. Sempre que o outono chega, vocês podem se sentir hesitantes em admitir isso abertamente, porque vocês se preocupam que os outros possam pensar que vocês têm uma fé fraca. Mas todos nós já não experimentamos isso antes? Mesmo que possamos ter nos sentido sem esperança no passado, agora encontramos uma resposta sobre como podemos ter um futuro brilhante. Por isso, não precisamos mais nos preocupar sobre este assunto. Então, que tipo de pessoa sente que a vida não tem sentido? Há somente uma resposta para isso. Não importa o quão diligentemente uma pessoa viva, se seu destino é vago, sua vida permanece perdida. Precisamos ter um destino claro. Aqueles que vivem sem um destino claro se sentem sempre sem esperança e sentem que a vida não tem sentido. A visão deles sobre a vida é mais negativa do que positiva. Devemos viver com um destino. Felizmente, Deus não nos mostrou o destino de nossa vida, pelo que devemos viver, para onde deveríamos estar indo. Quanto mais investimos nosso tempo e esforço para o lugar onde iremos, mais a nossa vida será preenchida com lindas fragrâncias, certo? É por isso que quando se olha para o coração daqueles que sentem que a vida não tem sentido, nenhum deles tem um destino. As pessoas que vivem sem saber para o que viver, sem ter um destino para a sua vida, sentem que a vida é sem sentido. Contudo, aqueles que têm um destino claro, nunca sentem que a vida é sem sentido. Adorar a Deus aqui, hoje, e pregar o Evangelho aos outros são significativos. Por que isso? É porque todas essas obras serão contadas e iremos receber as bênçãos no céu, certo? Aquele que vive sem definir seu destino no céu, a sua vida se torna sem esperança. Eles se sentem perdidos e sentem que sua vida não tem sentido. Quando o apóstolo Paulo estava vivendo nessa terra, a sua vida não era fácil. Embora ele tivesse muitos sofrimentos, problemas e dificuldades, quanto mais ele vivia essa vida, mais a sua vida brilhava. É porque o seu destino era claro, não é? É por isso que ele disse o seguinte, quando sua vida estava chegando ao fim. Completei a carreira, guardei a fé. Já, agora, a coroa da justiça me está guardada.
Tal pessoa nunca sente que a sua vida não tem sentido. Embora o outono ou o inverno venham, tal pessoa nunca é influenciada pela estação. Ela nunca se sente sem esperança em sua vida. Contudo, quando olhamos para aqueles que vivem sem um destino, mesmo que eles vivam diligentemente à sua maneira, quando lhes é perguntado, para onde você está indo? Para o que você trabalha tão duro, ao ponto onde 24 horas não são suficientes para o dia? Eles não têm um destino. Irmãos, irmãs, esse tipo de vida é meramente errante. A fim de que vivamos uma vida significativa, Deus claramente definiu o nosso destino para o reino dos céus. A razão pela qual o apóstolo Paulo foi capaz de dizer com confiança, já agora a coroa da justiça me está guardada, é porque ele tinha um objetivo em sua vida. Na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, vejamos que o apóstolo Paulo tinha um objetivo em sua vida. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o quê? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, se definirmos nosso objetivo no céu, se nosso destino é realmente o reino dos céus, então, cada momento de nossa vida, se vivemos 70 ou 80 anos, será significativo. Contudo, há muitos que vivem vidas que não têm sentido. Eles apenas comem 3 refeições ao dia e desperdiçam 24 horas a cada dia, sem ter nenhum objetivo significativo. Porque seu destino é vago, não importa o quão diligentemente eles vivam, eles estão apenas vagando, sem ter uma vida adequada. Neste sábado, vamos dar eterna glória e graças a Deus Elohim, nosso Pai Celestial, e a Mãe, que claramente definiram nosso destino para o reino dos céus, para que possamos viver vidas significativas. Se o reino dos céus está definido como o destino de nossa vida, então, quem será capaz de ir para o céu? Mesmo se o nosso destino for o céu, se nossas obras não forem dignas do céu, será um problema, certo? Se definirmos o reino dos céus como nosso destino, o que devemos fazer para chegar lá? Devemos ter fé para avançar vigorosamente em direção ao céu. É por isso que nem todos podem entrar no reino dos céus. Vamos definir um objetivo claro e seguir os ensinamentos de Deus, que abriu o caminho para entrarmos no céu. Só porque nosso corpo está aqui, isso não garante a salvação. Não devemos colocar nosso coração, mente, força e esforço na obra de Deus? Havia um barqueiro. Um dia, 3 pessoas subiram no barco. Os 3 homens eram eruditos muito famosos, a quem todos reconheceriam pelo nome. O primeiro era um astrônomo, o segundo, um geógrafo, e o terceiro, um biólogo. 3 homens subiram a bordo do barco. Enquanto o barqueiro estava remando para chegar ao outro lado do rio, o geógrafo perguntou a ele: "O que você estudou?"
O barqueiro respondeu: eu não aprendi ou estudei nada. Eu sou iletrado. O geógrafo estalou a língua, dizendo: isso é bastante lamentável. Teria sido bom se você tivesse estudado geografia. É tão triste que você não tenha. Agora, o astrônomo perguntou ao homem: o que você estudou? O homem disse: eu não aprendi nada, não tenho formação e não sei nada. O astrônomo estalou a língua, dizendo: que pena! Como você não pôde estudar algo tão precioso quanto a astronomia? Se você tivesse aprendido, seria muito útil para a sua vida. Ele olhou para o barqueiro, tendo muita pena dele. Finalmente, o biólogo perguntou: o que você estudou? Eu não estudei, e eu sou analfabeto. Com a resposta do barqueiro, o biólogo estalou a língua, dizendo: a biologia é um assunto necessário para a vida humana. Por que você não estudou biologia? Ele também teve muita pena do barqueiro, dizendo: sinto pena de você. Enquanto eles estavam conversando, o barco já estava no meio do rio. De repente, um forte vento soprou na direção deles, e de uma vez o barco virou e afundou no rio. O barqueiro foi capaz de nadar e alcançou o outro lado do rio em segurança. Então, ele gritou em direção aos 3 eruditos: senhores, vocês sabem como nadar? Os 3 eruditos responderam: não, não aprendemos como nadar. O barqueiro respondeu: que lamentável! A coisa mais importante é proteger sua vida. Vocês sabem proteger sua vida? Enquanto eles falavam, todos os 3 homens se afogaram e perderam a sua vida. Irmãos e irmãs, cada campo de estudo é importante. Mas se tivéssemos que escolher um que seja o mais importante, qual seria? É a vida, não é? Diferentes campos de estudo, altas posições no mundo, grande riqueza. Há muitas coisas que as pessoas buscam enquanto vivem nesse mundo. Entre essas muitas coisas, a coisa mais necessária e importante é a vida. Precisamos aprender a proteger nossa vida. O estudo mais importante que devemos aprender é como receber a vida, certo? Felizmente, estamos vivendo nossa vida com o objetivo de entrar no céu. Deus nos ensinou como receber a vida. Algumas pessoas na Terra vivem como empregados na casa de alguém. Alguns vivem com menos recursos financeiros do que outros. Alguns vivem tendo aprendido pouco. Alguns vivem com muitos problemas de saúde. Há diversos tipos de pessoas. Contudo, os membros de Sião têm algo em comum em consideração à nossa vida. O que é? É que nós temos um destino claro. E Deus nos deu a vida, a qual é a coisa mais importante. Isso não é algo que todos nós temos? O importante não é em qual campo estudamos, quão alta é nossa posição ou quão famosos somos no mundo. Deus nos deu o que é mais importante: a vida eterna. Por isso, devemos dar eterna glória, graças e honra a Deus Pai e Deus Mãe, mais uma vez. Se o destino de alguém é vago, não importa o quão diligentemente ele possa viver, sua vida é meramente errante. Para nós, devemos ter um destino claro e não um vago.
Quando estamos indo em direção a esse destino, a nossa vida não será nunca sem sentido. Não importa qual ambiente, situação e circunstância possamos estar, nossa vida será realmente significativa. E no último momento de nossa vida, todos nós seremos capazes de deixar as mesmas palavras que as do apóstolo Paulo, que disse: já agora, a coroa da justiça me está guardada. Vamos dar glória, graças e honra ao Pai e à Mãe nesse sábado, por nos permitir viver vidas significativas. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos. Que tipo de filhos? Filhos da promessa, como Isaque. Nosso destino é claro, e Deus prometeu dar algo a nós quando chegarmos ao destino. Vamos ver o que Ele prometeu na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Já que somos chamados de filhos da promessa, vamos ver qual promessa é dada a nós nessa época. Na primeira epístola de João, capítulo 2, vejamos se estamos vivendo uma vida sem sentido ou uma vida que brilha intensamente. Capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O que Ele prometeu? A vida eterna. Ser um erudito, ser um homem rico e ter poder é bom, mas você pode manter a sua propriedade para sempre e a sua autoridade e poder? Todas essas coisas são temporárias. Em um momento, elas não são mais nossas. Certo? Por isso, o que Deus nos prometeu? Se as coisas materiais fossem as mais valiosas, Deus iria prometer a nós essas coisas. Não é? Se o poder fosse a melhor coisa que pudéssemos possuir, Deus iria prometer o poder para nós. Acima de todas as coisas, o que Deus nos prometeu? O que Deus prometeu nos dar quando chegarmos em nosso destino, o reino dos céus? Ele nos prometeu a vida eterna. Essa é a coisa mais valiosa e significativa, mesmo no mundo espiritual. Sempre que eu falo sobre a vida, eu me pergunto, qual é a coisa mais poderosa neste mundo? Eu acredito que a resposta é a vida. O tigre pode ser o rei dos animais, e o leão pode ser o rei da floresta. Contudo, um tigre ou um leão de pelúcia, sem vida neles, não é intimidador. Não podemos dizer que é poderoso. Não importa o quão poderoso é algo no mundo, se não tiver vida, não tem sentido. Não é? A vida é a coisa mais poderosa, preciosa e mais honrável. Por isso, Deus nos prometeu a vida eterna no céu, onde iremos. Então, de quem a vida eterna vem e como ela é dada a nós? Deus preparou todas as condições necessárias para os filhos de Sião receberem a vida eterna através da Mãe Celestial, não é? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou as mães como doadoras de vida, considerando que todas as coisas são criadas pela vontade de Deus. É possível que a vida seja dada sem uma mãe? É impossível. Nós definimos
o nosso destino para o reino dos céus e estamos agora correndo em direção a Ele. Deus disse: se vocês chegarem lá, receberão a vida eterna. Então, por quem a vida eterna será dada a nós? Se você olhar para tudo o que foi criado, vai encontrar a resposta. Na criação de Deus, todos os seres vivos recebem a vida de sua mãe. Deus fez as mães como canais que entregam a vida aos filhos. Certamente, deve haver uma razão para Deus fazer dessa forma. Os pássaros no céu, os peixes no mar, os animais no campo e os humanos também recebem a vida de sua mãe. O sistema terreno é uma figura e sombra do sistema celestial. Através do modelo terreno, podemos entender a realidade no céu, não é? Se todas as criações nessa terra recebem a vida de sua mãe, quem deve existir para dar a vida eterna que Deus nos prometeu? Deve haver a Mãe Celestial. Se Deus Mãe não existir, a vida eterna não pode ser dada a nós. Somente quando a Mãe Celestial, que nos concedeu a promessa da vida eterna de Deus, existir, podemos finalmente receber a vida eterna, certo? Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está escrito: façamos o homem. É porque Deus não pode discernir entre nós, que é plural, e eu, que é singular? Por que foi registrado dessa maneira? Na Bíblia, podemos ver que Deus, que criou a humanidade, não é um Deus que se refere a si mesmo como eu, mas deuses, que disse: façamos. Mãe é aquela que nos dá a vida, a coisa mais preciosa, não só nesse mundo, como também no universo. É por isso que ela é a mais preciosa e honrável em todo o universo, certo? Eu peço que vocês definam seu destino para o reino dos céus e sigam a Mãe por onde quer que ela os guie. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 1. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 19. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Como está escrito, todas as coisas que Deus criou foi para nos fazer conhecer o eterno poder e a natureza divina de Deus. Deus fez toda a criação receber vida através de quem? Da Mãe. E no mundo espiritual, ocorre o mesmo. Através da Mãe Celestial, através de toda a criação, Deus fez seus filhos conhecerem a natureza invisível de Deus. Hoje, a Bíblia nos faz conhecer o papel de Deus Mãe, escondido em toda a criação. Quem nos concede a vida, a coisa mais importante que Deus nos prometeu? Não é a nossa Mãe Celestial? Então, em relação à Mãe Celestial, não deve haver uma razão conclusiva do porquê a Mãe Celestial nos dá a vida eterna, como mostrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, vamos descobrir a razão no livro do Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Novo céu e nova terra, aqui, indicam o eterno mundo angélico, para onde iremos. Vamos ver o que acontece no versículo 4, capítulo 21. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E o que não existirá mais? E a morte já não existirá. O que significa quando diz, a morte já não existirá? Isso não significa que a vida eterna será dada? A Bíblia descreve a condição na qual a vida eterna será dada com a descrição, a morte já não existirá. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Em outras palavras, o que Deus fará com todas as coisas que causam dor nessa terra, Ele irá se livrar delas. Se não há luto, morte ou dor, que tipo de mundo é esse? Não é o eterno céu onde nós iremos? É um lugar onde uma nova alegria e deleite são criados dia após dia e dados aos filhos de Deus. Esse é o reino dos céus, nosso destino, certo? Irmãos e irmãs, não é a idade que faz nos sentir sem esperança. Aqueles sem um destino na vida sentem que a vida não tem sentido. Não importa o quão idosos ou jovens eles sejam. Nosso Pai Celestial e nossa Mãe vieram a essa terra e definiram claramente o destino que devemos seguir. Seguindo nosso Pai Celestial e a Mãe, que estão nos guiando ao lindo mundo, onde não há mais dor, luto ou morte, vamos converter a vida que estávamos vivendo sem sentido em vida significativa. Vamos viver esse tipo de vida de fé. Nosso destino deve ser o eterno reino dos céus. A fim de ir para o céu, hoje, também, vamos diligentemente orar a Deus, adorar a Deus, estudar as palavras de Deus e pregar fortemente. Através de todos os tipos de boas obras que Deus ordenou, vamos purificar esse mundo e fazê-lo mais lindo. Eu espero que possamos também ajudar outras pessoas que estão vivendo vidas que não têm sentido, para que elas possam também viver vidas significativas. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.